pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E essa é a aula na qual a gente vai estudar o ciclo reprodutor das briófitas. E a gente vai utilizar como principal exemplo os musgos, pessoal. Musgos que vocês viram que são a nossa espécie chave dentro das briófitas para que a gente consiga entender o funcionamento delas. Olha só, como é que a gente vai estudar isso daqui? Seguinte, lembra que a gente estudou no primeiro vídeo que nós tínhamos duas fases, né, no ciclo de vida das plantas, a fase gametófito e a fase esporófito. A plantinha gametófito é aquela plantinha que produz gametas e a plantinha esporófito é aquela que produz esporos. Então, se eu tenho um gametófito masculino, eu tenho que produzir gametas masculinos, certo? Lembra da nossa regrinha lá para o ciclo reprodutor da alga? A gente falou que o gametófito sempre produz gametas. O gametófito é sempre haploide e os gametas também são sempre haploides. Portanto, o processo de divisão celular que a gente utiliza aqui é aquele que mantém o número de cromossomos da espécie, né? Então, a gente vai falar de mitose. Não é em qualquer lugar que o gametófito faz divisão celular para dar origem a esses gametas, tá? É numa região específica do gametófito, que fica aqui em cima, chamada anterídeo. Então, quem faz mitose para dar origem aos anterozoides são os anterídeos, ficam aqui em cima no gametófito masculino. Pessoal, nós falamos no vídeo anterior também que as briófitas, elas dependem de água, tá? Dependem de água porque esses anterozoides são flagelados. Então, se chover, uma gotinha de água é suficiente para fazer com que gametófitos adjacentes se conectem por uma gotinha de água. Eles são muito pequenininhos, pessoal. Então, uma gotinha de água vai fazer com que os anterozoides produzidos pelos anterídeos consigam nadar até chegar lá no gametófito feminino, que está representado aqui. Então, na presença de uma gotinha de água, faz de conta que isso aqui é uma gota d'água, tá? Nós vamos ter os anterozoides nadando. Nadou, bem feliz e faceiro, chegou aqui em cima do gametófito feminino. Gametófito feminino é esse que também é haploide, porque gametófito é sempre haploide. O que vai ter no gametófito feminino? Bom, o gameta feminino, que a gente já deu o nome, a gente chamou de oosfera, certo? Então, lá em cima, a gente vai ter a oosfera. Oosfera é guardada pela estrutura que deu origem a ela. Se chama arquegônio. Então, o gametófito feminino é haploide, o gameta feminino é haploide. O que o arquegônio fez para dar origem ao gameta feminino? Ele fez, de novo, mitose, tá? Porque mitose mantém o número de cromossomos. Se os anterozoides conseguirem chegar até a oosfera, vai acontecer um processo mágico e super romântico, conhecido por vocês como fecundação, certo? N cromossomos do anterozoide mais N cromossomos da oosfera, né, resultado desse processo de fecundação, vão dar origem a uma estrutura chamada zigoto. Deixa eu botar mais para cima aqui. Zigoto. O zigoto, então, vai ser resultado de N mais N, então ele vai ser diploide, igualzinho a gente estudou para a alga verde ancestral, tá? Esse zigoto diploide tem que dar origem ao esporófito, lembra? O esporófito também é diploide e ele vai se desenvolver, então, em cima do gametófito feminino, porque a oosfera não se mexe, tá? Então, o que vai acontecer? Esse aqui é o teu gametófito feminino, que tinha aqui em cima a oosfera. O anterozoide chegou aqui, formou o zigoto tem que dar origem a essa estrutura que a gente chama de esporófito, lembram? Então, põe aqui, esporófito. Se o zigoto é diploide e o esporófito, vocês sabem, também é diploide, o processo de divisão celular que deu origem ao esporófito foi mitose também. Mas o esporófito, pessoal, tem uma função muito especial que acontece aqui dentro da cápsula, que é a formação de esporos, né? E isso, pessoal, acontece por meiose. Pela primeira vez a gente vai mudar um pouco a ordem dos fatores. Lá dentro da cápsula, então, vai acontecer a meiose. A meiose, lembra? É um processo reducional.
ou seja, células diploides dão origem a células haploides, chamadas esporos. Esses esporos, pessoal, tem que dar origem ao gametófito, igualzinho aconteceu lá com a nossa querida alguinha ancestral. Então, o esporo dá origem ao gametófito, pode ser masculino ou feminino, não importa, mas o fato é que o esporo é haploide, o gametófito também é haploide, então o processo aqui é mitose. O único momento em que acontece meiose é dentro do esporófito para a formação de esporos. Certo, pessoal? Um beijão e até o próximo vídeo.